Revelado, o inesperado gesto que transformou o conflito em lágrimas de emoção e inspirou a todos. Ana sempre sonhou em fazer a diferença. Professora de música na pequena cidade de São Rui, ela se via cercada por uma realidade dura e opressora, onde a música era vista como um luxo, algo sem valor em meio a um cotidiano repleto de dificuldades. Com seus 30 e poucos anos, Ana tinha um ardente desejo de levar a arte até os jovens que, como ela, mereciam uma chance de se expressar. Entretanto, resistências vindo de todos os lados pareciam colocar um peso ainda maior em seu coração. Pais que acreditavam piamente que a educação deveria ser exclusivamente acadêmica tinham um grande poder sobre os alunos, e isso a deixava angustiada. Mas tudo ganhou uma nova dimensão quando uma notícia de tragédia abateu sua vida. Sua mãe, com quem sempre teve uma relação turbulenta, estava enfrentando problemas sérios e Ana se sentiu desmoronando. Uma ferida que nunca se cicatrizara voltou a arder. Afinal, como lutar por algo que ela acreditava ser seu propósito quando sua própria mãe parecia não acreditar em sua visão? Esse questionamento a fez duvidar ainda mais de sua missão. Enquanto o dia da apresentação se aproximava, a tensão no ar era palpável. Os ensaios estavam acontecendo, mas a confiança que Ana precisava conquistar ainda estava distante. A praça central da cidade estava sempre cheia, mas o olhar dos moradores parecia opressor, como se cada passo dado por ela fosse observado com desconfiança. E então, em um esforço desesperado para mudar a percepção da comunidade, Ana decidiu organizar um evento escolar em que seus alunos pudessem mostrar seus talentos. Era um momento de se fazer ouvir. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. O grande dia chegou e Ana sentiu como se tivesse toda a cidade nas palmas de suas mãos. O auditório estava cheio, mas o clima era denso. Olhares desconfiados a seguiram enquanto ela, com o coração disparado, se preparava para se dirigir ao público. Cada ensaio, cada lágrima derramada havia culminado naquele momento. É claro que a dúvida ainda persistia, mas no fundo ela sabia que algo maior estava em jogo. Usando suas últimas forças, ela fez um discurso sincero, expondo as verdades de sua vida, as dificuldades enfrentadas e como a música sempre fora seu refúgio. Ao se abrir daquela forma, Ana viu um vislumbre de esperança nos olhos de alguns pais. E no auge da apresentação, quando seus alunos começaram a tocar, uma onda de emoção tomou conta do espaço. 1, 2, 3 pais se levantaram e, de forma espontânea, suas vozes se uniram à canção. A música se transformou em um grito coletivo por mudança, e Ana sentiu que aquelas notas ecoavam na alma de todos ali presentes. Mas, no fundo, ela sabia que a reconciliação com sua mãe ainda não havia ocorrido. O que aconteceria agora? Era esse gesto de amor suficiente para transformar o que sempre fora um conflito silencioso? A expectativa pairava no ar enquanto os olhares se voltavam para a figura vulnerável da professora, pronto para saber se o poder da música de fato fora capaz de curar as feridas da cidade inteira. Ana sentiu seu coração acelerar à medida que a música preenchia o auditório. Ela olhou para os alunos, cada um perdido em seu próprio mundo, mas conectados de alguma forma por aqueles acordes. O som suave do violão misturado com os vocais tímidos e as letras sinceras contavam uma história mais profunda que qualquer discurso. Foi então que, entre o público, um movimento chamou sua atenção. Lá estava ela, sua mãe.
A mulher que sempre a pressionara a ser diferente, que nunca reconheceu sua paixão. Mas naquele instante algo mudava. Ana a viu limpar lágrimas dos olhos, talvez pela primeira vez percebendo a beleza daquela luta. O constrangimento que antes a cercava parecia se dissolver em um mar de sentimentos contraditórios. A apresentação seguiu e a música se intensificou. Cada nota que ecoava carregava um pedacinho da dor, esperança e amor que Ana sentia. No final do espetáculo, algo formidável aconteceu. Precisando do apoio da plateia, os alunos convidaram todos a se juntarem a eles no palco. Hesitantemente, uma mão se levantou. Eram pais que antes estavam céticos e agora a música parecia ter despertado neles o desejo de participar, de fazer parte daquela transformação. A tensão que até então pairava no ar se dissipava em sorrisos encorajados. Ana começou a acreditar que algo incrível estava prestes a acontecer. E foi durante a confusão de abraços e risos que ouviu a voz familiar. Ana. Sua mãe aproximou-se, hesitante, mas decidida. O olhar que antes conhecia, frio e distante, agora preenchia-se de lágrimas de arrependimento. Eu não sabia que a música poderia fazer isso. Eu não sabia que você poderia tocar tantas vidas. Naquele momento, o tempo parecia parar. Ana respirou fundo, o coração pesado de emoções, sentindo a fragilidade daquele reencontro. Mãe, a música sempre foi minha verdade. Ela é o que eu sou. As palavras saíram carregadas de um desejo quase palpável de cura. O público a observava, como se respirasse em uníssono, torcendo por essa reconciliação. Mas dentro dela, as inseguranças ainda lutavam. Poderiam aquelas palavras realmente mudar tudo? Ana viu sua mãe se afastar por um instante para enxugar as lágrimas e, com uma nova determinação, retornar. Eu quero aprender. Quero saber mais sobre o que você ama. Vou estar aqui para você, filha. Essas palavras, simples mas profundas, ecoaram em seu coração como a música que havia acabado de tocar. Entre sorrisos e aplausos, Ana percebeu que não era apenas seu caminho que mudava, mas o de toda a cidade. Batidas de corações se uniam, e de repente a música não era apenas som, mas sim uma ponte, um elo familiar que poderia curar feridas invisíveis. Enquanto a apresentação se encerrava e os aplausos tomavam conta do ambiente, Ana refletiu sobre os passos a seguir. A cidade ainda precisava aprender que a música era mais que uma arte, era uma forma de vida. Ela olhou para os alunos e viu neles a esperança de um futuro melhor. O que ela não sabia era que aquele momento seria só o começo de algo maior. Uma nova ideia nasceu em sua mente. E se conseguisse unir a comunidade para criar um festival de música ao ar livre? Uma celebração que não apenas mostrasse os talentos dos jovens, mas que também abrisse portas para conversas sobre sonho, amor e superação. Ana sentiu o coração pulsar forte mais uma vez. Estava pronta para lutar por isso. Mas a dúvida ainda pairava. Como convencer todos a se juntarem a ela? Em meio a esse turbilhão de pensamentos, Ana lembrou-se de um velho amigo. Lucas sempre fora um grande apoiador, mesmo nas horas mais difíceis. Ele tinha talento para organizar eventos e era amado por muitos na comunidade. Ela decidiu procurá-lo. Quando Ana chegou ao café onde costumavam se encontrar, viu Lucas sentado a uma mesa, bem no canto. Ele a cumprimentou com um sorriso largo, mas assim que ela sentou, notou que algo o incomodava. Ana, você está diferente, ele disse, sem rodeios. O que está pegando? Ela falou sobre a ideia do festival, detalhando cada visão que tinha em mente.
O olhar de Lucas mudou de curiosidade para preocupação. Ana, você sabe que a cidade não é fácil. Tem muita gente que não vai apoiar isso. Ana sentiu um frio na barriga. Mas e se eles perceberem o quanto isso pode ajudar? Olhe para o que aconteceu no auditório. As pessoas se emocionaram, se conectaram. Lucas a olhou nos olhos, cético, mas compreensivo. Sim, mas um evento desse tamanho requer apoio, patrocínio e você precisa de uma equipe sólida. E se falharmos? As palavras dele pesaram como uma âncora no coração de Ana. E se nós conseguirmos algo incrível? Sua voz tremia, mas havia também uma centelha de determinação. Precisamos tentar. Podemos começar com algo pequeno, um ensaio aberto. Se mostrar que há interesse, podemos expandir. Estou certa de que mais pessoas irão se unir a nós. Lucas respirou fundo, pensativo. Pode ser, mas caso você queira mesmo fazer isso, teremos que ser audaciosos. Não adianta apenas reunir talentos. Precisamos de histórias para tocar as pessoas. Ana sentiu uma onda de esperança. Você está certo. Podemos abrir um espaço para que as pessoas compartilhem suas histórias através da música. Algo que mostre suas lutas e triunfos. Isso com certeza vai conectar a comunidade. Lucas sorriu, começando a pegar o espírito da ideia. Ok, vamos fazer isso, mas precisamos agir rápido e ser persistentes. Vou te ajudar a montar um plano e ver quem podemos convidar para ajudar. Enquanto eles discutiam os próximos passos, Ana sentiu uma onda avassaladora de entusiasmo. A ideia de criar um festival não era apenas um sonho, estava se tornando realidade. Ela estava ansiosa, mas ao mesmo tempo aterrorizada. Com a equipe se formando, Ana percebeu que enfrentaria não apenas os desafios de reunir pessoas, mas também os seus próprios medos. E se ela não conseguisse? E se todos a dissessem não novamente? Mas uma certeza cravejou em seu coração. A música tinha o poder de transformar e conectar. O dia do festival ainda estava distante, mas cada acorde que ressoava dentro dela a impulsionava a avançar e lutar por essa visão. A noite caiu e a cidade começou a adormecer. Porém, na cabeça de Ana, a música ainda soava, suave e persistente, como um sussurro de esperança. O que seria necessário para convencer sua comunidade e, ainda mais, sua própria família a embarcar nessa jornada? O festival se aproximava e as respostas estavam a poucos passos, mas seriam esses passos corajosos o suficiente para abrir os corações que haviam sido fechados por tanto tempo? Ana e Lucas se reuniram algumas vezes ao longo da semana. Com cada encontro, a ideia do festival começou a tomar forma, mas ainda havia muito pela frente. Eles se sentaram em várias mesas do café, trocando e ampliando cada detalhe até o plano de ação ganhar peso. Era preciso começar com pequenos passos, construir uma rede de apoio e, principalmente, reunir histórias. Vamos fazer uma lista de pessoas que conhecemos, artistas que podem se apresentar, sugeriu Lucas, franzindo a testa enquanto escrevia. Ana acordou, mas um novo pensamento a assolava. Isso a família. Seria aquele desafio uma oportunidade para mostrar a seus pais que a música poderia ser levada a sério? Essa ideia a torturava. Para eles, arte era apenas um hobby. A visão deles era limitada. Queria que eles vissem como a música conectava e inspirava. No dia seguinte, Ana decidiu que era hora de agir. Com coragem, ela decidiu convidar seus pais para um almoço em casa e compartilhar tudo o que estava planejando. O coração dela batia rápido enquanto ela arrumava a mesa. A dispersão da energia familiar começou a tomar forma, mas uma nuvem de insegurança pairava sobre ela. Durante o almoço, a conversa fluiu. Contudo, quando finalmente ela decidiu falar sobre o festival, um silêncio constrangedor envolveu a mesa. Seus pais a olhavam com expectativa, mas Ana sentiu como se estivesse prestes a entrar numa batalha. Estou organizando um festival de música na praça. Quero que a comunidade inteira participe, com apresentações e histórias. É algo que pode unir as pessoas, disse Ana, forçando um sorriso. O olhar dos pais mudou instantaneamente.
Ana, você realmente acha que isso é uma boa ideia? Um festival? Com tanta coisa acontecendo? Você não deveria se preocupar com algo mais sério? Questionou sua mãe com um frágil tom de reprovação. As palavras cortaram como lâminas. Ana sentiu a desilusão expandir em seu peito. Ela sabia que a intenção vinda dos pais era o bem, mas aquilo a afetava profundamente. E se tudo que ela queria se tornasse apenas um sonho distante? O pai dela, percebendo o clima pesado, interveio. A música é bela, mas o que você realmente espera alcançar com isso? As pessoas não podem viver de sonhos. Mais uma vez, Ana sentiu a chateação crescer. Eu quero que elas sintam que pertençam a algo maior, que a música pode cuidar e unir, como cuidou de mim, gritou, as emoções aflorando. O silêncio se estendeu e Ana viu suas lágrimas escorregando por seu rosto. O olhar de seus pais, que até então era cético, se transformou em apreensão. A emoção estava no ar, palpável. Ana percebeu que talvez eles não entendessem, mas sua paixão estava ali, forte e vibrante. Você tem que acreditar, por favor, apenas me dê uma chance, ela implorou. O desejo e medo misturavam-se na sua voz. As reações de seus pais começaram a se diluir no calor do sentimento verdadeiro. Um gesto, um toque reconfortante da mão de sua mãe começou a acalmar o tumulto dentro dela. Querida, se isso é importante para você, vamos pensar a respeito, afirmou seu pai, o olhar mais suave agora. Ana se sentiu um pouco mais leve. Era um pequeno passo, mas um passo significativo. Ao abrir seu coração, ela havia arriscado a aceitação e, quem sabe, abrindo a porta para o apoio que tanto desejava. Com o suporte emocional dos pais agora um pouco mais visível, Ana se sentiu revigorada. O festival ainda não era certeza, mas a semente de um sonho estava plantada. Quando ela e Lucas se encontraram novamente, havia uma aura de determinação em seu olhar. Nossos primeiros aliados estão a bordo, disse ela, mal contendo o sorriso. Lucas percebeu e sorriu em resposta. Isso é ótimo, mas temos que agir rápido para tornar isso contagioso mesmo. As palavras que saíram de Lucas ecoaram em sua mente. O desafio ao seu redor estava apenas começando. Ana olhou para a cidade, sentindo a música vibrar dentro dela, um espírito positivo renascendo. Entretanto, à medida que ela olhava para o horizonte, pensou se sua família realmente iria apoiá-la ao ver o festival ganhar proporções. O que mais viria pela frente? Quais outras barreiras teriam que enfrentar? O festival estava a alguns passos de ser real, mas os corações da comunidade ainda precisavam ser conquistados. Ana e Lucas se encontraram novamente, desta vez em um parque movimentado da cidade. O sol estava alto, iluminando as árvores e fazendo o lugar ficar ainda mais vibrante. No entanto, a luz do dia não iluminava apenas o espaço. Ela também aquecia o coração de Ana, que sentia uma onda de ansiedade misturada à esperança. Precisamos pensar em como envolver mais pessoas. Talvez uma reunião, sugeriu Lucas, com um olhar pensado. Se conseguirmos colocar a comunidade juntos, teremos mais vozes unindo-se à nossa. Ana anuiu, o coração pulsando. A ideia de um evento que juntasse não só artistas, mas também a comunidade, era exatamente o que ela tinha em mente. Ela começou a falar sobre a importância de incluir todos, desde músicos locais a moradores que tinham histórias para contar. Era como se cada ideia trouxesse uma nova camada de possibilidade. Eu conheço um grupo de contadores de histórias na biblioteca, mencionou Ana de repente, seus olhos brilhando. Eles podem trazer um toque especial para o festival. Lucas sorriu, encorajado pela empolgação dela. Isso, contar histórias entre as apresentações, vai deixar tudo mais bonito. É como tecer um grande mosaico de vozes. Os dois estavam imersos nas ideias e planos quando Ana olhou para o lado e viu um grupo de crianças brincando. O riso delas era contagiante e um pensamento repentino cruzou sua mente. E se fizermos algo para as crianças também? Uma oficina de música ou artes?
Um espaço onde podem expressar sua criatividade. Isso definitivamente faz parte da comunidade, afirmou Lucas. Os dois combinaram de se encontrarem novamente no dia seguinte para dar uma olhada no formato da oficina e de como poderiam harmonizar as apresentações. À medida que a conversa avançava, Ana percebeu que suas dúvidas anteriores sobre a aceitação de sua família ainda a afetavam. Precisava encarar isso. Ao voltar para casa, decidiu que era hora de abrir mais uma vez seu coração. Ao chegar, encontrou seus pais na sala conversando em meio a risadas e um lanche simples. Aproveitou a oportunidade e entrou no clima leve. Mãe, pai, começou Ana, inspirando profundamente. Quero convidá-los para a reunião do festival. Vou apresentar a ideia para mais pessoas e seria incrível se vocês pudessem estar lá. A expressão dos pais mudou. Desta vez não havia desaprovação, mas uma curiosidade cautelosa. Ana podia ver que estavam considerando sua proposta, e isso encheu seu coração de um misto de nervosismo e esperança. Era como se ela estivesse oferecendo um vislumbre do que poderia ser um novo futuro. Eu posso ajudar com os lanches, sugeriu sua mãe com um toque sonhador nos olhos. E eu posso levar o violão, posso tocar algo, propôs o pai, que Ana sabia que se importava, mesmo que não demonstrasse da mesma forma que ela gostaria. O sorriso dela se alargou. Isso seria ótimo, nós vamos juntos. No dia da reunião, Ana estava nervosa. Enquanto arrumava as coisas, sentiu que a soma de todas as pequenas ações combinadas estava criando um movimento maior, mas ainda pairavam dúvidas em seu peito quanto ao que os outros pensariam. O que aconteceria se eles não acreditassem no que estava tentando fazer? Finalmente, ao entrar na sala onde a reunião seria realizada, Ana sentiu a energia no ar. Pessoas já estavam chegando. Ela viu rostos conhecidos, alguns sorridentes, outros curiosos. Lucas estava lá também, dando um breve sumário do plano enquanto tentava deixar todos à vontade. Ana respirou fundo. Tudo estava se entrelaçando, mas ainda assim soube que não seria fácil conquistar os corações e mentes de todos. Diante dela estava um novo desafio, um maior e mais significativo do que janelas fechadas de sua infância. Ao fazer contato com os olhos das pessoas que a cercavam, sentiu a determinação crescer. Era hora de transformar a dúvida em música e suas incertezas em histórias. E enquanto metia a cabeça em seus planos, uma pergunta ecoou em sua mente. Suas vozes seriam ouvidas? Conseguiriam algumas canções transformar a visão que a cidade tinha da arte? Ana olhou para Lucas e viu a paixão refletida em seu olhar. Estava prestes a descobrir se um sonho realmente poderia unir a cidade de uma forma que ninguém esperava. Ana respirou fundo enquanto os murmúrios da sala se intensificaram. Olhos se voltavam na sua direção e a expectativa no ar era palpável. Ela estava prestes a compartilhar algo muito importante, uma visão que poderia redefinir sua conexão com a comunidade. Lucas sorriu para ela, encorajando-a, e esse gesto simples lhe deu forças. Oi, pessoal, obrigada por estarem aqui, começou Ana com a voz levemente trêmula. Ela via o olhar atento em muitos rostos, o que a fez sentir-se um pouco mais segura. Hoje, quero propor um festival que junte arte, música e as histórias que cada um de nós carrega. Quando terminou, um silêncio pesado invadiu a sala. Ana podia ver algumas pessoas trocando olhares, outras pareciam desconfiadas. Ela apertou as mãos em um gesto nervoso, tentando encontrar palavras que tirassem a barreira do medo. Entendemos a importância da arte na vida de cada um. Tem pessoas aqui que têm talento, que têm algo a dizer. E este festival, ele não é só meu, ele é de todos nós. Sua paixão enchia o espaço, e aos poucos, algumas expressões começaram a se suavizar. Lucas então se levantou e acrescentou: estamos aqui para fazer algo bonito e significativo. Pensem nas crianças que serão inspiradas, nas histórias que serão contadas e nas canções que tocarão os corações. É um projeto que une a comunidade. Um murmúrio de aprovação começou a surgir. Ana sentiu um calor subir pelo rosto. Talvez eles pudessem acreditar, afinal. No entanto, o tom esperançoso foi interrompido por uma voz firme.
E o que faz você achar que esse festival vai realmente fazer alguma diferença? As pessoas não têm tempo para isso. Um homem na plateia questionou, com um olhar cético. Ana sentiu um frio na barriga. Essa dúvida era real e não era uma surpresa. Mas mesmo assim, algo dentro dela disse, é agora ou nunca. Eu entendo a sua preocupação, respondeu Ana, erguendo a cabeça. Mas o que estamos propondo não é apenas um evento, é a chance de mostrar a beleza que existe em nossa cidade, é dar espaço para quem nunca foi ouvido. O que é mais bonito do que isso? Sua voz aumentava em intensidade, refletindo a paixão que sentia. Lucas agarrou a oportunidade e, com um entusiasmo renovado, fez questão de reforçar. Essa é a nossa chance. Cada um de vocês tem uma voz que vale a pena ser ouvida. Imagine o que podemos fazer juntos. O clima na sala começou a mudar. Algumas pessoas sussurravam entre si, com expressões que indicavam uma reflexão genuína. Um pequeno grupo começou a acenar, um sinal de que a ideia estava criando raízes. Ana se animou com um retorno positivo. Ela queria mais, queria que todos se vissem como parte disso. E se cada um trouxer alguém? Podemos fazer oficinas, apresentações e contar histórias juntos. A arte tem uma forma única de curar e unir. Podemos nos transformar numa família artística. E nesse momento, os olhos de Ana brilharam. Ela percebeu que não estava apenas vendendo uma ideia, mas compartilhando uma parte de si. No fundo, era sobre fazer parte de algo maior, era dar força à comunidade e acolher a essência de cada um. Quando uma mulher idosa começou a respingar as lascas de sua história, sua vida marcada por alegrias e tristezas num canto da cidade, o ambiente inteiro se iluminou. As palavras dela, emocionadas, lembravam muito da própria jornada de Ana. Havia algo de mágico naquele instante, uma conexão acontecendo. À medida que as histórias começaram a fluir, lágrimas de emoção estavam em quase todos os rostos. Aquela sala, antes cheia de desconfiança, agora exibia um reflexo da esperança. Mas assim como tudo parecia perfeito, uma voz cortante se destacou de novo. E se isso não funcionar? E se apenas nos deixarmos levar por utopias? Foi uma pergunta dura, mas feita com preocupação genuína. Ana sentiu um peso no coração. A dúvida era válida, e sua visão de sucesso poderia não acontecer do jeito que imaginava. Ainda assim, em vez de se abalar, ela sorriu, determinada. O que poderia acontecer se eles tentassem? Se aquilo que parecia improvável se tornasse possível? Se a gente não tentar, nunca saberemos, respondeu então firme. Vamos juntos enfrentar nossos medos e vencer essa batalha juntos? O murmúrio de concordância na sala cresceu, mas sua cabeça fervilhava com a pergunta crucial. Estariam prontos para abraçar a incerteza? A música e a arte poderiam realmente trazer redenção? Enquanto as ideias continuavam a fluir, Ana sentiu que haviam cravado a primeira semente, mas a vulnerabilidade da situação ainda pairava no ar, e ela sabia que o caminho para a realização desse sonho seria repleto de desafios. Qual seria o próximo passo que enfrentariam juntos? Ana sentia o coração pulsar acelerado enquanto a conversa na sala se intensificava. As histórias que haviam começado a fluir eram como gotas de um riacho, pequenas, mas poderosas, e cada uma contribuía para formar uma corrente que poderia levar a comunidade a um lugar diferente. Cada risada e cada lágrima brotavam de uma conexão que só a arte é capaz de proporcionar. E se a gente realizar um mural coletivo, todos juntos, colocando a mão na massa? Sugeriu um rapaz muito mais novo do que Ana, mas com a mesma paixão nos olhos. O entusiasmo era contagiante e ela não pôde deixar de notar como a faísca de inspiração a rodeava, aquecendo do jeito mais bonito possível. Podemos organizar um sarau, exclamou uma mulher da plateia, os olhos brilhando. Cada um lê um poema que ama ou conta uma parte da sua história. A sala começou a vibrar com novas ideias, e Ana percebeu que sua proposta estava ganhando vida própria. Sim, e uma feira de artesanato. Vamos mostrar o que fazemos com as mãos, vamos vender nossas criações e reverter o dinheiro para a comunidade. A sala estava cheia de energia agora. A atmosfera, antes pesada, parecia leve como pena. Porém, no fundo, Ana sentia uma sombra.
Os comentários céticos ainda ecoavam em sua mente. O homem que questionara a viabilidade do festival parecia ter uma voz que sussurrava entre os aplausos. E se no fundo ele estivesse certo? Era possível que todo aquele sonho não se concretizasse, que as vozes que agora dançavam nas ideias fossem meras ilusões? Mas e o custo? E a permissão para as ruas? Uma mulher mais velha levantou a questão prática. A realidade apegava-se ao sonho como um peso em sua bolsa. Ana respirou fundo novamente. Sim, vamos precisar de um plano, ela admitiu, buscando o apoio de Lucas, que já estava ao seu lado, braços cruzados, mas expressão determinada. Podemos formar um comitê para definir tudo isso, dividir tarefas, buscar parcerias com negócios locais e consertar os pontos que ainda não sabemos. Todos juntos seremos mais fortes. Ainda assim, a dúvida persistia. Como reunir gente com suas rotinas atarefadas e ainda fazer tudo isso acontecer? Amei a ideia do mural, mas isso seria realizável? Uma voz fez-se ouvir em sua mente. Por que arriscar? Ana olhou ao redor, sentindo a tensão e a esperança que pairavam no ar. Os olhos de cada um refletiam não apenas sonhos, mas também a mesma inquietação. Era nesse momento que ela percebeu algo essencial. Vamos ter medo, e isso é normal. Mas é a oportunidade de fazer algo incrível que pode nos unir. Precisamos acreditar, não apenas em nós mesmos, mas uns nos outros. Foi o que aconteceu. Gradualmente, sorrisos começaram a surgir em rostos antes sérios. Olhares se cruzaram e Ana notou uma senhora de cabelo branco que enxugava as lágrimas. Aquilo era uma virada. O peso das incertezas começava a se dissipar em meio ao calor da comunidade emergente. E se fizermos isso um evento anual? Sussurrou alguém. Aquela ideia simples e ainda assim grandiosa fez a energia se intensificar. Um festival de arte e história que ecoasse anualmente no coração da cidade. Ana, agora cheia de emoção, percebeu que mesmo em meio à dúvida, a conexão estava se solidificando. Se todos nós formos um só, podemos tornar os nossos apegos e temores em algo extraordinário. Mas com tudo isso borbulhando na sala, algo assombrou Ana por um instante. Um relance de medo no rosto de Lucas. Ele sabia dos desafios financeiros que enfrentavam e a pressão que o contexto poderia gerar. Ela se entregou a um breve silêncio, sentindo a tensão no peito acelerar. E nesse momento de vulnerabilidade, com os olhos fixos nos dele, ela decidiu. Juntos vamos nos arriscar. E se falharmos, que isso nos ensine algo. Mas eu quero que todos saibam que esta é a nossa chance de construir algo bonito. A sala irrompeu em aplausos. Mas uma pergunta inquieta nasceu na mente de Ana. Será que todos estavam realmente prontos para isso? O que aconteceria se falhassem? Assim, enquanto um sentimento de esperança preenchia o ar, outra incerteza a espreitava do lado de fora, pronta para confrontá-los. Qual será o próximo passo? Ana pensou, um misto de excitação e preocupação crescendo novamente. A noite havia caído, mas dentro da sala a energia continuava pulsando. Ana adorava aquele clima de empolgação, mas a inquietude não a deixava. O olhar de Lucas ainda pesava em sua memória. Algo não estava se encaixando. Ele sempre tinha certeza nas decisões, e agora parecera tão vulnerável. Como vamos fazer isso acontecer, Ana? Questionou ele, enquanto os outros continuavam a debater sobre detalhes do festival. O tom de sua voz era de alguém que se preocupava, uma voz que Ana raramente ouvia dele. Ela se virou para ele, uma chama de determinação queimando dentro de si. Vamos dividir as responsabilidades. Podemos fazer uma lista das habilidades de cada um e, assim, descobrir quem pode ajudar no quê. Não vamos deixar as dificuldades nos derrubarem. E então, um a um, os membros da comunidade começaram a se manifestar, trazendo seus talentos para a mesa, desde artistas plásticos a músicos, passando pelos confeiteiros que se ofereciam para ajudar a alimentar todos no dia do evento.
Cada contribuição era como uma peça de uma grande colcha de retalhos, e Ana sentiu o calor da união crescendo novamente. Com cada ideia compartilhada, ela percebia que aqueles rostos, outrora estranhos, agora eram amigos lutando pela mesma causa. Aquela troca de sonhos era algo quase mágico. Uma música suave começou a tocar ao fundo. Um jovem ao piano começara a tocar uma melodia delicada que envolveu o ambiente e fez com que todos voltassem a se concentrar. Era como se a música estivesse impregnando a sala de esperança. Ana olhou ao redor e viu os olhos de todos brilhando, mas havia um olhar que ainda a incomodava, o homem cético do início. Ele permanecia encostado em um canto de braços cruzados, como se esperasse que tudo ruísse. A insegurança dele pairava no ar como uma nuvem densa, e apesar das louvações, a dúvida parecia querer se alastrar. "Quem aqui tem medo de falhar?" Ana perguntou de repente, direcionando suas palavras ao grupo. Ela notou algumas cabeças acenando e um silêncio se instalou por um breve momento. "É a única coisa que nos impede de tentar." O homem cético respirou fundo e se adiantou. "Eu só quero garantir que vocês estejam prontos para o que está por vir. Às vezes a ideia é bonita, mas na prática..." Antes que pudesse terminar, Ana intervinha. "Eu entendo de coração, mas e se esse festival for exatamente o que precisamos, para nos unirmos apesar das nossas diferenças? E se a nossa coragem de nos arriscar for maior do que os nossos medos?" O grupo começou a murmurar, cada um refletindo sobre suas próprias inseguranças. Ana percebeu que o ceticismo dele não era apenas dele. Aquilo era um espelho, e todos estavam ali, lutando com suas dúvidas. E então, um milagre aconteceu. Luciana, uma mulher que havia se mantido em silêncio por muito tempo, decidiu se levantar. Seu semblante era sereno, mas havia uma força ali que chamava a atenção. "Eu sou uma artista e já participei de festivais em outras cidades. Acreditem, o risco faz parte do processo, mas a união transforma tudo em algo belo." A sala se encheu de murmúrios de consentimento. Ana sentiu algo se rearranjar dentro dela. Era como se as palavras de Luciana tivessem quebrado a barreira que separava a incerteza da fé. Mas no meio do entusiasmo renovado, uma mensagem no celular de Lucas fez sua expressão mudar. Ele olhou para Ana, preocupado. "Ana, eu recebi uma notificação sobre os custos do aluguel do espaço. É 5 vezes mais caro do que esperávamos." A felicidade que acabara de brotar se transformou em uma onda de preocupação. Será que tudo isso estava prestes a desmoronar? Um novo dilema surgia à frente, e agora, com o coração pesado, ela se perguntava: como vamos bancar isso? A resposta parecia distante, mas Ana sabia que a força daquele grupo poderia mudar qualquer cenário. Estava na hora de eles se unirem mais do que nunca. "A resposta está nas nossas mãos", ela afirmou, com a voz firme, mas seu coração ainda balançava entre esperança e receio. Essas incertezas poderiam ser a chave para a força permanente que estavam buscando. Porém, a dúvida ainda permanecia. O que cada um estava disposto a fazer para transformar o sonho em realidade? A tensão na sala era palpável, como um fio esticado prestes a romper. Ana podia sentir o peso da preocupação nos rostos ao seu redor. As esperanças que tinham brotado momentos antes agora vacilavam, balançando entre a realidade dura e o sonho vibrante que queriam construir. O olhar atento de Lucas permaneceu fixo em Ana, como se esperasse dela uma solução mágica para o dilema que pairava no ar. "Deixe-me ver se entendi. Estamos dispostos a nos esforçar e investir horas e emoções, mas temos um obstáculo financeiro que pode nos derrubar." O homem cético inclinou-se para a frente, a expressão agora mais intensa. "O que podemos fazer?" Ana sentiu seu coração acelerar. Ela sabia que não podia deixar que aquele momento terminasse em frustração. A ideia de se reunirem para criar algo significativo estava em jogo e não ia deixar que o ceticismo ofuscasse a chama do coração daquele grupo. "Precisamos ser criativos, pensar fora da caixa. Cada um de nós pode fazer algo. E se fizermos uma arrecadação? Podemos organizar eventos menores, como bingos, feiras. O que acham?"
Murmúrios de concordância começaram a surgir, mas o homem cético ainda parecia não se convencer. E se isso não funcionar? E se tudo esfriar no meio do caminho? E se a gente não tentar? Ana desafiou, sua voz firme ecoando nas paredes da sala. O que estamos vendo aqui agora é mais que uma lista de tarefas, é uma comunidade se unindo. O amor e a paixão que temos vão muito além do dinheiro. A verdade é que a nossa união é a força que pode superar qualquer dificuldade. Lucas sorriu com uma mistura de carinho e admiração. A determinação de Ana estava contagiando todos ali. Olhos que antes estavam baixos, agora brilhavam com a promessa de um futuro mais audacioso. Em resposta ao seu entusiasmo, Luciana voltou a se manifestar, sua voz agora mais forte. Eu já passei por isso. Muitas vezes são as dificuldades que nos fazem encontrar soluções inesperadas. Vamos transformar essa preocupação em inspiração. E assim, um a um, os membros começaram a compartilhar ideias, algumas mais ousadas que as outras. Um músico se prontificou a fazer um show beneficente, enquanto o outro sugeriu uma oficina de artesanato com taxas de inscrição. Até mesmo o homem cético, após alguns momentos de reflexão, começou a esboçar uma ideia. A transformação do espaço pode ser feita por todos nós, nossos produtos, nossas habilidades. Podemos criar uma marca que represente nossa comunidade. Sua voz havia se suavizado. Havia mais esperança em seu tom, quase como se as palavras o libertassem de um peso que carregava. Ana viu a dinâmica se transformar. A sala deu lugar a risadas, troca de ideias e um espírito revigorado. As paredes que antes pareciam tensas, agora pulsavam com energia. Uma nova onda de inspiração a envolveu de uma forma que não esperava. No mais, precisamos de um nome, um símbolo, Ana disse, com a emoção elevando-se. Vamos nos reunir de novo e decidir juntos o que acham. Os olhares se cruzaram e, por um breve momento, um silêncio carregado de expectativa tomou conta do ambiente. Então, como uma explosão, todos começaram a falar ao mesmo tempo, propondo nomes, sugerindo cores, tendo referidas memórias que eram importantes para eles. Ana observou aquela cena com o coração repleto. Ela sabia que estava formando algo maior que um festival. Estavam criando um sentimento, um propósito. Mas, no fundo, uma sombra de preocupação ainda pairava. E se não conseguissem o valor necessário a tempo? Lucas percebeu a expressão pensativa de Ana e se aproximou. Aninha, não tem como a gente deixar isso para trás. A gente já avançou muito. A nossa força está no que construímos juntos. E aquilo fez Ana sentir um frio na barriga. Essa força era real, mas havia algo mais a ser descoberto, algo que iria afetar cada um deles profundamente. O que exatamente estava por trás da mudança do cético? E, acima de tudo, conseguirão transformar todas essas promessas em uma realidade concreta? À medida que uma nova ideia começava a tomar forma em sua mente, Ana sentiu sua respiração acelerar. A resposta poderia estar mais perto do que ela imaginava, mas teria que encarar algumas verdades difíceis antes que pudessem dar o próximo passo. Afinal, quando se trata de sonhos, nem sempre a realização é tranquila. O grande dia do festival finalmente chegou. A praça estava um verdadeiro mar de cores, sorrisos e música. Ana sentia seu coração pulsar em sintonia com a energia vibrante ao seu redor. As barracas cuidadosamente montadas exibiam artesanato, fotografias e comidas caseiras. Ela olhou para os alunos e viu brilho nos olhos deles. A emoção era contagiante. Conseguimos, murmurou para Lucas, que estava ao seu lado organizando os últimos detalhes. Ele sorriu de volta, visivelmente entusiasmado, mas Ana notou um toque de ansiedade em seu olhar. É um grande dia, mas ainda temos que ficar atentos a tudo, ele respondeu, ajustando a bandana que usava na cabeça. Vamos precisar que tudo transcorra bem. As apresentações deveriam começar em breve, e Ana se lembrou da transformação que havia ocorrido na sala de reuniões. O início da jornada rumo à unidade da comunidade parecia distante e agora parecia um milagre.
Era como se a música estivesse preenchendo as lacunas entre as pessoas, curando as feridas que elas carregavam. Ela viu sua mãe se aproximar, seu olhar refletindo uma mistura de orgulho e nervosismo. "É lindo, minha filha. Você fez tudo isso acontecer", disse a mulher, com a voz embargada. Ana sorriu, suas emoções à flor da pele. "Mãe, isso é de todos nós. A música faz parte da alma da cidade. Olhe como estamos todos aqui juntos." Antes que a apresentação começasse, algumas pessoas começaram a se reunir ao redor do palco. Ana subiu ao improvisado palco e respirou fundo. O seu discurso era curto e direto, mas carregava um peso emocional. "Obrigada por estarem aqui. Este festival é a prova de que juntos somos mais fortes. Vamos celebrar as nossas vozes, as nossas histórias e, acima de tudo, a força que a música nos traz." Aplausos e gritos de apoio ecoaram pela praça. À medida que os primeiros alunos subiam ao palco, Ana viu lágrimas nos olhos de algumas pessoas entre a plateia e notou que não eram apenas de alegria, mas de um profundo reconhecimento pela luta de cada um ali presente. Uma conexão que ela sempre sonhou. As apresentações variavam de canções emocionantes a danças vibrantes e o tempo parecia voar. Não havia mais resistência. Aquelas almas outrora distantes dançavam juntas agora, suas histórias se entrelaçando em um retrato colorido. Ana sentiu sua própria história sendo contada através de cada nota e movimento. Após a última canção, um clima de euforia e celebração tomou conta do público. E naquele momento mágico, o personificado cético da sala de reuniões, o homem que havia questionado a viabilidade do festival, subiu ao palco. A plateia silenciou. "Quero pedir desculpas", começou ele com uma voz trêmula. "Eu duvidei e não compreendia o poder que isso tudo poderia ter. Mas ver todos vocês aqui, ver a alegria e a união, é algo que mudou a forma como eu vejo as coisas. A música realmente nos conecta." Um aplauso estrondoso estourou na praça. Ana sentiu as emoções a invadirem novamente. Aquele gesto simples tinha um significado imenso. Era uma aceitação coletiva e um convite à transformação. Ao final de tudo, Ana viu sua mãe se aproximando com um buquê de flores. "Essas são para você, meu amor", disse a mulher com olhos brilhantes. "Você trouxe todos nós juntos. Eu estou tão orgulhosa de você." Enquanto Ana segurava a pequena homenagem, ela percebeu que mais que um festival, havia construído conexões que transcendiam. As vozes se uniam assim como suas histórias, e o que inicialmente parecia um sonho solitário havia se tornado uma celebração de amor e redenção. Quando o dia se despediu e o sol se pôs no horizonte, Ana reuniu todos ao seu redor e, com a voz carregada de emoção, fez um pedido. "Vamos fazer disso um evento anual? Que esse festival se torne uma tradição, que as nossas histórias nunca parem de ser contadas." Os aplausos tornaram-se uma resposta clara, e Ana sorriu, sentindo que a música nunca deixaria de falar por eles. As feridas começaram a cicatrizar, e Ana sabia que no fundo de seus corações a arte sempre seria a luz que iluminaria o caminho a seguir. E naquele momento, em meio a abraços e promessas de apoio, Ana entendeu que os desafios nunca desaparecem, mas a força que construíam juntos era de fato maior que a soma de suas partes. Se você se emocionou com essa história incrível e deseja mais histórias que toquem seu coração, você precisa se inscrever agora no canal. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar outras pessoas a encontrarem essa mensagem. Comente suas reações e teorias sobre como a música pode transformar vidas. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que também precisam ver essa conclusão emocionante. Vamos juntos espalhar essa mensagem de esperança.